Paulo Freire, filósofo e educador brasileiro de 1921 a 1997. Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Um dos grandes pecados da escola é desconsiderar tudo com que a criança chega a ela. A escola decreta que antes dela não há nada. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmaremos. A grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, estas mãos, sejam de homens ou de povos, se estendam menos, em gestos de súplica. Súplica de humildes a poderosos. E se vão fazendo, cada vez mais, mãos humanas, que trabalhem e transformem o mundo. Lutando pela restauração de sua humanidade estarão, sejam homens ou povos, tentando a restauração da generosidade verdadeira. A democracia não pretende criar santos, mas fazer justiça. A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Eu não aceito que a ética do mercado, que é profundamente malvada, perversa, a ética da venda, do lucro, seja a que satisfaz ao ser humano. Não se pode falar de educação sem amor. O que me surpreende na aplicação de uma educação realmente libertadora é o medo da liberdade. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. O autoritarismo é uma das características centrais da educação no Brasil, do primeiro grau à universidade. Descobri que o analfabetismo era uma castração dos homens e das mulheres, uma proibição que a sociedade organizada impunha às classes populares. E preciso que a leitura seja um ato de amor. Educar-se é impregnar de sentido cada momento da vida, cada ato cotidiano. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. O homem, como um ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, faz e refaz constantemente o seu saber. A humildade exprime, uma das raras certezas de que estou certo, a de que ninguém é superior a ninguém. Que é mesmo a minha neutralidade senão a maneira cômoda? Talvez, mas hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de acusar a injustiça. Lavar as mãos, em face da opressão é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. A teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. A educação já foi tida como mágica, podia tudo, e como negativa, nada podia. Chegamos à humildade, ela não é a chave da transformação da sociedade. Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade para que a sua generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça. Mudar é difícil, mas é possível. A tarefa mais importante de uma pessoa que vem ao mundo é criar algo. Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas, para aprender, a nossa inteligência se inventa e se promove no exercício social de nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um dado que, em nós, sejam a priori da nossa história individual e social. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Os negros no Brasil nascem proibidos de ser inteligentes. Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão.
Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. As terríveis consequências do pensamento negativo são percebidas muito tarde. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Daí a crítica permanentemente presente em mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e à sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. Não há vida sem correção, sem retificação. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Eu fiquei com Marx na mundanidade, mas à procura de Cristo na transcendentalidade. O ser alienado não procura um mundo autêntico. Isto provoca uma nostalgia, deseja outro país e lamenta ter nascido no seu, tem vergonha da sua realidade. A escola será cada vez melhor, na medida em que cada ser se comportar como colega, como amigo, como irmão. Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pense errado, é quem pode ensinar a pensar certo. O que o capitalismo tem de bom é apenas a moldura democrática. Um dos maiores erros históricos das esquerdas que se fanatizaram foi antagonizar socialismo e democracia. Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Amar é um ato de coragem. O amor é uma intercomunicação íntima de duas consciências que se respeitam. Cada um tem o outro como sujeito de seu amor. Não se trata de apropriar-se do outro. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. A sectarização, porque mítica e irracional, transforma a realidade numa falsa realidade, que, assim, não pode ser mudada. E uma das condições necessárias a pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Obrigado.